sei, né? Toda uma coisa que a galera quer romantizar. Que pra você ser professor, você nasceu pra isso, você sempre quis isso. Mas assim, gente, eu vou falar a minha experiência, tá, meus queridos? A sua pode ser diferente, mas a minha não foi bem assim, né? Eu nunca quis ser professora. Nunca me imaginei. Desculpa te decepcionar. Mas eu nunca quis ser professora, né? Eu queria ser veterinária. Ó, Desde pequenininho, meu negócio era bicho. Tava na rua, via um gato, levava pra casa. Via um pombo, levava pra casa. Via um cachorro, senhor, levava pra casa. Essa era eu, né? E eu sempre quis ser veterinária. E aí, cresci, fui prestar vestibular e me apaixonei pela biologia durante o ensino médio, que eu tinha um professor incrível, que eu gostava muito dele, amava, o professor Igor, né? E eu falei, caramba, biologia é massa. E se eu virar bióloga? Mas eu queria ser bióloga marinha. muito específica. Muito específica. Eu queria mergulhar com as tartarugas no Projeto Tamar. Inclusive, o Projeto Tamar nunca me deu oportunidade. Estou triste. Então, o meu sonho era trabalhar no Projeto Tamar. Então, eu fui para biologia para ir para essa área. Então, fiz o curso, ficava mandando e-mails pro Projeto Tamar para fazer um trabalho voluntário lá. Nem como Caramba. voluntária me quiseram. Nunca te responderam. Não. Mas eu fiquei sabendo que é super difícil também, né? Assim, é muita gente mandando, enfim, né? Até pra dar aquela abraçada pessoal e pra falar assim, meu Deus do céu, eu sou capaz Exatamente, exato. Só dá um cheirinho numa tartaruga. Então era meu sonho. E eu nunca quis ser professora, não. Então, assim, eu comecei o bacharel ali, não tendo a menor possibilidade de ir pra sala de aula. Mas terminei o bacharel, eu falei assim, gente, vou fazer a licenciatura também. Porque acaba que a gente fica assim, se nada der certo, eu viro Vai professora. que- Olha que terrível, né? O meu pensamento era esse, gente. Então, olha, vai ser honestidade nesse podcast aqui. Vai ser uma lavação de roupa, inclusive, né? E aí eu falei, cara, se nada do que eu quero der certo, eu vou virar professora, né? Vai acabar sendo isso. E aí fui trabalhar com pesquisa na Embrapa, trabalhei com controle de praga biológica ali, não gostei também. E fui fazer o estágio da licenciatura. E pensei assim, vai acabar sendo isso, será? Nunca tinha pisado em sala de aula, não sabia como era a experiência. Eu não queria mesmo, então eu fui fazer porque era o estágio obrigatório, né? Eu lembro que eu peguei uma turminha de 6º ano. E o primeiro dia que eu entrei, a professora dele estava falando de fotossíntese, né? E os meninos são muito pequenos, 6º ano, eles têm 10, 11 anos. Ele é aquela turma muito cheia. E eu cheguei assim, você sendo estagiário, os meninos ficam todos, né? Olha só, essa professora nova. Eu bem novinha, eu tinha, sei lá, uns 21, 22 anos. E eu entrei e falei, meu Meu Deus do céu. Deus. Socorro, né? O caos, tanto de menino, tamanho dessas crianças, gente. Meu pai amado, sentei lá no fundo, a professora deu a aula. E aí, na aula seguinte, ela falou, você quer dar uma aula para os meninos? E eu pensando assim, será que eu quero? Porque às vezes tem professor que te dá a opção de você dar aula ou de você só observar, né? Uhum. Eu falei, eu vou dar aula para esses meninos. E eu falei, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz uma amarelinha para ensinar a fotossíntese para eles, né? Como se fosse um exercício para amarelinha. Eles pulavam a amarelinha e iam respondendo as perguntas. E fui toda empolgada. Pensando assim, meu Deus, 30 e tantos alunos, isso não vai dar certo, né? E deu super certo. Os meninos adoraram. Engajaram. E engajaram e eu entrei, porque eu tenho um espírito meio criança, assim, dentro de mim. Tem algo dentro de mim que é meio... Mentira. Sério, nem cê dava pra ser. acha? E foi maravilhoso, foi divertidíssimo. E a professora ficou encantada, os meninos ficaram encantados e eu fiquei encantada. Naquele dia eu saí de lá com a sensação de que eu tinha nascido para aquilo e não sabia. Nossa. Eu saí com uma satisfação, assim, eu saí tão cansada, né? Porque eles sugam a nossa alma, ainda mais com uma atividade diferente, de pular, e de gritar, e de ganhar. Eu não lembro se eu dei pirulito ou foi bombom para eles, mas tinha um prêmio, né? Então, eles ficaram muito empolgados com a professora nova, com a brincadeira e com toda aquela coisa, né? Então, eu saí muito cansada, mas eu saí feliz. Parecia que eu tinha, sei lá, ganhado... E aí, eu olhei para aquela cena e falei, não acredito. Que eu nasci para ser professora. Quem diria? E não sabia, quem diria. E aí, eu me apaixonei aquele dia. Tanto que depois desse dia no estágio, todas as vezes que ela pedia para eu fazer alguma coisa, eu fazia super empolgada. E aí, fui para o 2º estágio no ensino médio. Me apaixonei mais ainda pelos meninos maiores, né? Trabalhei botânica com eles, fiz musiquinha. E aí eu vi que aquilo ali fazia parte de mim. Eu Pronto. descobri a minha vocação só quando eu pisei o pé na sala de aula. E me apaixonei, me apaixonei. E desde então, no ano seguinte, em 2013, 14, eu fiz o concurso, né, para contrato temporário. Passei e nunca mais saí de sala de aula.